Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao espaço do Centro Espírita Alvorecer Cristão. Mais uma quarta-feira chegando, a primeira do mês de março. Sejam todos bem-vindos. Vamos pedir para que vocês se sentem, tranquilizem-se, se harmonizem com a preleção de hoje, ok? Antes de começar, eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, a lição 56, Êxitos e Insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Quem falou foi Paulo, está em Filipenses, na carta aos Filipenses, no 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo anseio de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre, os que aprendem a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho que nos se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra-se no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel da desesperação. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez o conteúdo divino. E assim seja. Vamos assim, agradecendo a equipe espiritual aqui presente, agradecendo ao mentor do SEAC, agradecendo a equipe espiritual do trabalho de assistência de quarta-feira, cumprimentando os nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, nos auxiliando e nos ajudando a seguirmos nosso caminho. E vamos assim, agradecendo a todos que estão fazendo parte da equipe de limpeza, da equipe de segurança, envolvendo a todas as fraternidades do espaço. E vamos seguindo até o alto, até a mãozinha Maria, que nos envolve com seu manto de amor e de luz. Pedimos a ela que dosifique nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos até Jesus, onde agradecemos a Ele por ser nosso irmão, por ser nosso mestre e por todos os ensinamentos deixados. E vamos até Deus, agradecendo a Ele por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que seremos, através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aos recadinhos da casa, ainda estamos fechados, né? Recomendações.
Nós temos palestras no Facebook, nas redes sociais do SEAC, né? No Facebook, no Instagram. Domingo às 7 horas da noite, segundas e terças às 8 horas da noite e quartas-feiras às 3 da tarde. Temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, quartas-feiras às 8h30. É a 36ª turma. E começou no dia 2 de fevereiro. Quem quiser mais informações, procure nas nossas redes sociais. E temos a evangelização infantil, que começou no dia 5 de fevereiro, pelo Zoom. Então nós temos 2 reuniões. A reunião de pais, a escola de pais, que é de 9 às 9h40. E depois disso, nós temos a evangelização infantil, de 10 às 10h40. Inscrições, vocês procurem também aqui nas nossas redes sociais. Então vamos ao tema de hoje, a harmonia conjugal. O exemplo dos pais conduz os filhos na infância e na juventude. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Alvorecer Cristão. De licença aqui, só um instante. Nossa bibliografia está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai Pai e Mãe. Tem uma parte que fala sobre, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 4, fala um pouco sobre a reencarnação, para aqueles que estiverem interessados. Então, eu trouxe aquele primeiro texto porque ele fala justamente dessa questão, né? Sobre a harmonia conjugal, como é que a gente orienta os nossos filhos para eles seguirem seus caminhos. E aí o que eu achei bem interessante, porque esse texto a gente leu no domingo, nos trabalhos de domingo, e eu achei assim, é a nossa cara. Então ele fala, pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva. Então, nós somos eternos como pais, nós somos eternos modelos, né? E assim como a gente tem um esforço, tem uma certa visão da vida, né? A gente também passa isso para os nossos filhos. Ou, né? Aí ele fala, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça, né? Então, os descendentes são os filhos, né? Para quem ainda não conhece a palavra. Então, se os pais são egoístas e descuidados, vão formar filhos preguiçosos e inúteis. Então, olha como nós somos importantes na vida dos nossos filhos. E o que é harmonia conjugal? Eu gosto dessa pergunta, né? Eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas dizem, harmonia conjugal, é viver eternamente em paz, né? Com seu companheiro, com sua companheira. Eu não vejo muito bem assim, né? Viver eternamente em paz, não brigar. Não, né? A gente tem discussões, nós somos criados de formas diferentes, eu costumo sempre dizer que somos duas pessoas que têm orientações diferentes, famílias diferentes, visões diferentes, que se juntam para formar um outro núcleo familiar e daí se chega... tem brigas, tem rixas, né? Tem uma série de entendimentos diferentes, né? Às vezes existe uma harmonia mesmo, as pessoas se ligam com essa harmonia e também é muito legal. Fico muito feliz. Eu conheço algumas pessoas, são poucas, para ser sinceras,
que tem uma harmonia bem conjugal, que se entendem, tem um laço familiar bem, uma harmonia, uma sintonia entre o casal muito grande. Então, essa nossa harmonia, ela interfere na criação dos nossos filhos. E isso aqui é o principal nesse texto, né? É como a gente vê os nossos filhos. Então, nós, quando viemos ao mundo, nós pertencemos a uma família, né? E lá nós tivemos os nossos modelos, que nós podemos concordar ou não com a forma de criação. Alguns até têm uma certa revolta pela criação. Vou dizer que não adianta muito ter revolta pela criação. Como nós espíritas acreditamos em reencarnação, a gente sabe que às vezes esses laços são mesmo complicados, né, dentro das famílias. Mas que cabe a cada um de nós sabermos como fazer ou como parar com essa situação. Então, essa é a nossa preocupação. Se existe alguma coisa ruim no que fomos criados, quando fomos filhos, a gente tem a opção, a oportunidade de alterar isso para os nossos filhos e fazer diferente. Em compensação, tem coisas boas que a gente aprende dentro do nosso lar, né? E a gente traz isso também para o nosso núcleo familiar. Então a gente tem que pensar sempre nessa questão, o quanto nós somos exemplos para os nossos filhos, assim como os nossos pais ou nossos avós, tios, dependendo da criação, foram exemplos para nós. E fazer essa correlação. É muito importante a gente ter discernimento, né? Passar pelo crivo da consciência, o que foi bom e o que não foi bom. Porque assim a gente tira um parâmetro, né? Às vezes a gente não quer pensar nas coisas que nos acontecem, não gosta de fazer muitas escolhas, muitas opções, e aí vem a vida e fala assim, ou você escolhe ou você escolhe. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso também afeta os nossos filhos. Às vezes a gente leva uns sustos e passa esses sustos para os nossos filhos e até alguns até desacreditam na fase adulta, né? Acham que não vão conseguir ou que não são 100%, fugiu a palavra. Bom, a pessoa, às vezes a gente se esforça tanto, a gente cobra tanto dos nossos filhos, ou se cobra tanto, essa cobrança fica para eles e eles se cobram mais ainda e não conseguem fazer, e infelizmente em alguns casos acabam até em suicídio. Que é uma frustração muito grande para muitos pais, principalmente para as mães que passam por essa situação de perder seus filhos em tenra idade. E às vezes nem saber o que aconteceu com eles para acontecer isso. Então, essa passagem de hoje é para a gente tomar conta desses nossos presentes, né? Nossos filhos adotados ou tidos, né? Ou agregados, né? Tem gente que pega os filhos emprestados, né? Tem tio, tia, que pegam os avós às vezes, acolhem aquelas crianças com muito carinho, acabam adotando elas, né, de certa forma. Afinal de contas, hoje a nossa sociedade está bem misturada mesmo e a gente sabe bem disso, dessa nossa diversidade. Graças a Deus nós também temos uma diversidade. No Evangelho, ele vem trazendo no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Então, do mesmo jeito que a gente, dependendo do jeito que a gente tem uma relação com os nossos pais, os nossos filhos também terão conosco, né? É reflexo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Ter piedade dos nossos
filhos. A gente sabe que alguns pais passam muita mão na cabeça dos filhos, né? De vez em quando eu faço isso com as minhas. Meu marido vai lá e puxa minha orelha, né? Então, ter essa piedade filial, saber quem são as nossas mães, quem são nossos irmãos. Às vezes a gente tem colegas são muito mais nossos irmãos do que aqueles que são nossos irmãos consanguíneos de fato. Então ele fala dessa questão espiritual, que às vezes a gente encontra essas pessoas no meio do caminho pra gente fazer, pra gente até se reerguer, né? Se ajudar, para poder caminhar melhor, né? Às vezes a gente tem essas oportunidades. Acho muito legal isso. De termos amigos que também são nossos irmãos, né? Além dos nossos irmãos, os sanguíneos. E a gente tem, assim, a questão da parentela, né? Corporal e da parentela espiritual. E isso é muito interessante, porque como nós espíritos acreditamos na reencarnação, às vezes aquelas pessoas que não nos agradam, porque às vezes a gente tem problemas com essas pessoas, elas não fazem parte da nossa parentela espiritual. Então, a gente passa aquela fase para poder fazer algum resgate, fazer alguma melhoria, né? Nossa aí na vida dessa pessoa, mas que depois a gente nem precisa ter contato com elas. Mas eu vou te ser sincera, depois de tudo que eu li, se a gente tiver realmente um carinho, uma verdade de amor com essa pessoa, a gente vai fazer com que ela faça parte da nossa família espiritual também. É muito importante a gente continuar agregando. Eu tenho várias pessoas que eu não vejo mais, mas eu ainda considero elas, né? Apesar de elas não estarem mais comigo, ainda tenho muita consideração por elas, muito carinho por elas. E agradeço a elas terem feito parte da minha vida. Não sei se fazem parte da minha vida espiritual, mas foram com certeza pessoas que me agraciaram nessa vida, nos momentos que tiveram. E a última parte fala um pouco sobre a ingratidão dos filhos, os laços de família. Eu só queria colocar aqui, porque acho que não vai dar muito tempo de ficar falando muito, uma pena que esse texto tem uma vasta fala, é que nós estamos sempre em processo, né? De aprendizado, em processo de evolução, cada um no seu degrau, cada um no seu patamar. E a gente recebe, às vezes, pessoas, né, no nosso convívio que elas não são muito afetas a nós. E cabe a nós, cabe àquele que já tem consciência, né? Uma certa consciência, abraçar com muito carinho, com muito amor. Acolhendo essa pessoa, mesmo que ela seja assim, revoltada, irritada, mas que seja recebida com muito, muito carinho. E quanto mais a gente se revoltar com ela, mais revoltada ela fica. É sempre um círculo vicioso. Alguém sempre tem que quebrar essa corrente. Eu sempre falo, quando a gente tem esse círculo assim, alguém tem que ir lá e cortar. E a gente tem esses laços de família justamente para aprender a entender e aprender esses enlaces que nós temos e como fazer para melhorar essa nossa relação. Então não esqueça, os pais são sempre os exemplos para os filhos. Se nós tivermos esforço, diz o texto aqui, se nós tivermos um esforço e uma cooperação afetiva, ajudaremos em muito os nossos filhos, muito mesmo. Conheço algumas pessoas que são bem dedicadas aos seus filhos. Não sei se os filhos chegam a ser orgulhosos deles, mas eu estou aqui do outro lado torcendo por muitos deles. Que todos sejam felizes e agraciados. Bom, essa é a mensagem de hoje.
Agora eu vou pedir para vocês que fechem seus olhos, para a gente fazer as nossas vibrações finais. E vamos assim, curando os nossos corações, os melhores sentimentos de amor, de paz, de fraternidade. Que Deus envolva a cada habitante deste planeta, a cada criatura encarnada e desencarnada, envolvendo a todos com uma luz cor-de-rosa, com muito amor, com uma luz branca, apaziguando e acalmando, trazendo paz de espírito. E vamos assim vibrando por todo o nosso planeta, pelo seu equilíbrio, vibrando para os países que sofrem com guerras, com catástrofes naturais, envolvendo aqueles irmãozinhos que estão desencarnando, com muito amparo, com muita luz, com muito amor, que eles sejam recepcionados pela equipe espiritual, que essa equipe tenha suas forças restabelecidas para que possam auxiliar nessa passagem. Vamos envolvendo a todos os países que sofrem ainda com essa pandemia, também envolvendo seus médicos, seus enfermeiros, seus auxiliares, energizando e harmonizando para que possam continuar este trabalho. Vamos envolvendo a todos os doentes dos hospitais, aos familiares, possam trazer luz, amor e esperança. Vamos envolvendo aos orfanatos, aos asilos, aos manicômios, aos presídios, onde houver um irmãozinho necessitado, Senhor, da sua luz, do seu amor, que eles recebam essa bênção de volta. Vamos envolvendo todos os governantes planetários, todos os governantes da Terra, que eles governem para o povo, que sigam orientando o melhor caminho. Vamos envolvendo os lares dos nossos assistidos, que eles recebam a presença de Jesus, que possam ampará-los e auxiliá-los da melhor forma possível. Vamos envolvendo aquelas pessoas que estão a caixinha de vibração, na cabeça e no coração dos nossos assistidos, que todos recebam da melhor forma possível o remédio que tanto necessita. Deixaremos uma vibração especial e que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. Pedimos, Senhor, uma vibração para nós mesmos, para nos refazermos e que possamos sair daqui melhor do que antes. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir a todos que permaneçam ainda conectados para que a equipe espiritual, que a equipe da assistência espiritual possa aplicar o passe à distância, e tenham todos sintonizados e harmonizados. Que assim seja, graças a Deus. Gente, até a próxima quarta-feira, uma boa semana, até o nosso próximo encontro. Tchau.